Bom dia, hoje é dia 11 de fevereiro de 2023 e eu estou a fazer este vídeo para explicar uma coisa muito simples. Aliás, são 7 e tal da manhã, ainda é muito cedo, mas é de manhã que se começa o dia. Eu estou a fazer este vídeo para vos explicar uma coisa, ok? Que pode, para muita gente, provavelmente vai interessar e para outras pessoas provavelmente não vão interessar, porque isto serve para milhões de coisas. Mas primeiro tem que se perceber o início e como é que as coisas começam, correto? E depois isto tem a ver com muita coisa, não é? Muita coisa que está em debate neste momento no país. No país, Portugal. Não quer dizer com isto que eu acredito muito que Portugal esteja interessado numa coisa destas, não é? E depois há aqui uma parte que aquilo que eu vou dizer a seguir tanto serve para construir coisas, e eu neste momento estou a gastar 1 cêntimo da folha, porque é uma folha em branco, não é? Tem aqui a verdadeira patente, está aqui guardada e é imensa, não é? Como é óbvio. Tanto serve para construir como serve para destruir. E eu tenho dito nos meus vídeos que se aparecer o que eu estou a dizer é uma coisa muito simples. Isto tanto serve para construir como serve para destruir. O que isto quer dizer? Quer dizer que pode ser aplicada das duas formas. Construir e destruir. Ora bem, construir e destruir. Aqui eu pedia-vos para não interpretar mal o português. Construir quer dizer que serve para construir coisas e que vai perdurar no futuro e etc. Destruir quer dizer que, ao ser aplicado, vai destruir muitas indústrias, não é? E essas indústrias, para não serem destruídas, só têm que fazer uma coisa: ser mais criativos do que eu, não é? E isso para mim é sempre um desafio. Não é? Quando aparece uma coisa mais criativa do que aquilo que eu estou a dizer, então estou-me a lançar um desafio. Então venha ele, não é? Porque eu quero esse desafio, não é? Uma coisa vos garanto: o que eu vos vou explicar a seguir é uma forma honesta, ok? É uma forma legal e não tem aqui nada de desonestidade. É uma forma de ganhar dinheiro ou de perder dinheiro. Agora, serve para as duas coisas, não é? Serve para ganhar dinheiro e serve para perder dinheiro. No meu caso, eu estou a pensar, não, eu consigo ganhar dinheiro com isto. E isto é uma coisa que vai perdurar no tempo, vai ficar no tempo. Podem vir as tecnologias que vierem, as tecnologias podem sofrer as alterações que sofrerem, porque isto é uma coisa que vai perdurar no tempo e vai, porque é uma coisa funcional. É como as pessoas antigamente, quando não tinham varinhas mágicas e essas coisas todas elétricas, não se deixava de fazer bolos porque não havia varinhas mágicas elétricas. Os bolos continuaram-se a fazer, não é? Agora faz isso um bocadinho melhor porque existe uma ferramenta, não é, que ajuda a fazer o bolo, não é? E que bate as claras em castelo e as pessoas têm menos trabalho. Mas antigamente também se fazia o trabalho na mesma. Em vez de se bater com uma máquina elétrica, batia-se à mão. Mas os bolos apareciam feitos. Essa que é essa, não é? Portanto, isto é uma forma honesta de ganhar a vida e uma forma honesta de ganhar a vida, uma forma honesta de estar na sociedade, uma forma honesta de estar na vida
E depois, se isto for de encontro a alguma indústria, se for de encontro a alguma indústria que não tenha criatividade nem inovação suficiente para ser mais criativos e mais inovadores do que eu, isso já não é um problema que é meu, isso é um problema que já é da empresa ou das empresas, não é? Que não conseguem ser mais criativos do que eu e que só têm um caminho, é serem destruídas por isto. Então vamos lá à explicação. Ora bem, hoje está muito em voga, não é? E as pessoas, eu estou a fazer este vídeo mais por causa disso até. As pessoas estão-se a queixar muito dos preços da energia e a energia está muito cara, a vida está muito cara, o custo de vida está muito caro. Portanto, quer dizer o quê? Quer dizer que o que é que tem que se fazer neste caso? Das duas, uma. Temos aqui duas alternativas. Ou as pessoas reclamam com o governo para terem condições de vida melhores, bem, ou então as pessoas não reclamam e começam a fazer um tipo de poupança, digamos assim. E poupar é ganhar. Não é preciso fazer contas, acho eu. Ora, se eu não preciso de gastar 200, não é? Eu vou poupar esses 200. Quer dizer que eu vou ter um saldo positivo de mais 200. Tão simples quanto isso. Se o custo de vida está a aumentar muito, não é? E eu tenho que gastar 300 e só tenho 200, eu tenho que recorrer a algum sítio para ir buscar os 100 que faltam. Tão simples quanto isso. Então, primeiro tem que se perceber como é que funciona a energia. A energia é injetada e ela vem de várias fontes, não é? Ela é produzida através de várias fontes e chega às nossas casas. Daí estamos entendidos. Vocês podem ver na vossa fatura, ela é produzida de uma forma carbónica, é produzida de uma forma nuclear, é produzida de várias formas. Então, o que é que tem que se fazer aqui? A energia, chega às nossas casas. Até aí é um ponto assente. A energia chega às nossas casas. Ponto 2. Eu não posso mexer no contador que está na rua. Nem eu, nem ninguém. Ou seja, você também não pode mexer no contador que está na rua, porque isso dá uma multa altíssima. Correto? Quer dizer o quê? Quer dizer que da minha casa para dentro, ou seja, da porta da rua para dentro, eu posso fazer as alterações que quiser. Ninguém me vai impedir de eu fazer as alterações que quiser. Da porta da rua para dentro de casa, eu posso pôr lá o que eu quiser. Ok? Então quer dizer que eu tenho energia a chegar aqui. E qual é a primeira etapa onde a energia chega? Onde é a primeira etapa? A primeira etapa onde a energia chega é o quadro elétrico. Não é o quadro elétrico. E depois o quadro elétrico distribui a energia pelos diversos eletrodomésticos que existem e que eu tenho na minha casa. Correto? Então o que é que acontece? Acontece que o frigorífico vai gastar uma determinada energia, provavelmente o fogão elétrico vai gastar outra, provavelmente o candeeiro, neste momento por acaso até está aceso, e que por acaso a minha mãe nem sabe que ele nem está a gastar quase nada, mas pronto, mas isso são a distantes. Que ela não percebe muito de eletricidade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Quer dizer que estes eletrodomésticos todos me vão gastar energia. Não é? Então o que é que eu tenho que fazer aqui? E eu não me vou alongar muito neste vídeo, porque se eu me fosse alongar, eu tinha que ir buscar patentes, tinha que ir buscar isto, tinha que ir buscar relatórios explicativos. Estou só a lançar mais ou menos a ideia base. Vejam isto como uma introdução, digamos assim. Pronto. Então quer dizer o quê? Então vamos dar aqui um exemplo prático.
a minha energia chega a um candeeiro, não é? Ela é distribuída pela rede interna da minha casa, correto? E vai-me chegar a um candeeiro. Então o que é que eu vou fazer a esse candeeiro? Eu a esse candeeiro vou fazer uma coisa. Eu vou-lhe pôr um sistema de retorno, não é, da eletricidade. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que a energia chegue, de facto, é um facto, a energia chegou ao candeeiro, só que a energia, quando chegou ao candeeiro, tem aqui uma pequena função que serve para o seguinte. Ela é injetada em energia, correto? Só que a energia não é totalmente enviada para a lâmpada do candeeiro. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou arranjar aqui uma forma de reter a energia, correto? Ou seja, eu vou reter aqui a energia, ok? E depois essa energia, quando é gasta, vai fazer um retorno. Ou seja, ela vai circular para ser assim uma linguagem mais simples, ela vai funcionar em termos giratórios, como se fosse uma rotunda, por exemplo, não é? Ou seja, uma rotunda, se eu quiser dar 3, 4, 5 voltas à rotunda, eu dou 3, 5, 4 voltas à rotunda, correto? E não há nenhum polícia de trânsito que me possa multar porque eu estou a dar 5 ou 6 voltas à rotunda. Correto? Eu posso me enganar na primeira saída, posso me enganar na segunda saída, posso me enganar na terceira saída, posso me enganar na quarta. E não há nenhum polícia de trânsito que me diga assim, o meu amigo não pode dar 2 ou 3 voltas à rotunda. Posso. Correto? Portanto, a energia também funciona assim. Correto? Então se eu arranjar aqui, se eu já arranjei, se eu arranjar uma forma da energia girar, não é? O que é que isto acontece? Quer dizer que eu vou reter aqui a energia, correto? E ela vai fazer o quê? A energia vai ser injetada para a lâmpada, não é? Mas vai ser injetada, mas ao mesmo tempo vou retê-la. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que ela está ligada à ficha. Isso é um facto. Correto? Ela está ligada à ficha. Ponto. E a ficha elétrica está a emanar energia para o candeeiro. Só que eu aqui no meio meti-lhe uma pecinha. Correto? Que eu não vou estar aqui a explicar ao pormenor como é que se faz. Meti-lhe uma pecinha. Quer dizer o quê? Quer dizer que isto agora tem a ver com matemática e tem a ver com outros fatores que eu não me vou alongar, porque senão nunca mais saímos daqui e este vídeo iria demorar para aí 3 horas. Mas o que é certo é que a energia, antes de chegar à lâmpada, ela vai passar por uma pecinha que me vai fazer a retenção de energia. Correto? Porque isto depois tem a ver com várias coisas. Tem a ver, por exemplo, com a potência da lâmpada, tem a ver com essas coisas todas. Ora bem, eu só necessito... Eu dei-vos o exemplo do candeeiro, podia-vos dar outro. Podia-vos dar um exemplo, por exemplo, de um computador portátil, ou podia-vos dar um exemplo de um telemóvel, ou podia-vos dar um exemplo de outro tipo de equipamentos. Mas peguei aqui no exemplo do candeeiro, agora vou continuar com o exemplo do candeeiro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a mim não me interessa, se o candeeiro me vai dar, não é? 220 volts, não é? Ou se me vai dar uma potência X. Não, a mim o que me interessa é que o candeeiro dê luz. Que é para isso que ele serve, é para dar luz. É para emanar luz. Correto? E depois eu, desde a ficha elétrica até à lâmpada, isso depois eu tenho imensas patentes onde se pode poupar. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, mas estamos a falar nisto em concreto só mesmo para vocês perceberem, considerem isto como uma introduçãozinha à energia. Ora bem, se eu lhe meter uma fonte de retenção,
como se fosse uma rotunda, não é? Como se fosse uma rotunda. O candeeiro provavelmente vai-me emanar menos luz, não é? Porque a energia não está a chegar ao candeeiro, não é? Diretamente do fio, ou seja, não está tomada, fio, lâmpada. Não. Ela está tomada, fio, retenção e depois é que aparece a luz. Ok? E o que é que acontece com essa retenção? Acontece exatamente o que acontece numa rotunda. A energia vai circular aí, correto? E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que eu tenha luz que necessito, correto? Estão-me a fazer entender? Eu tenho a luz que eu necessito, mas ao mesmo tempo eu estou aqui a gerar um sistema, não é? Que faz uma retenção de eletricidade. Quer dizer que depois existem várias formas. Depois, o que é que acontece aqui? Acontece que eu vou reter a energia, não é? Que eu não preciso porque o candeeiro está a trabalhar, e essa energia vai fazer um sistema circulatório, não é? De retenção, e só vai largando a luz que o candeeiro necessita. Então isso vai fazer o quê? Vai fazer que vai chegar a um ponto, correto, que eu já tenho tanta energia acumulada, correto, que não preciso ter a ficha ligada à eletricidade. Não é? Então eu posso fazer aqui depois a partir daqui eu posso fazer não, eu já fiz milhentas coisas, correto? Eu posso pôr, por exemplo, posso pôr um interruptor entre a ficha que está ligada à eletricidade e o sistema de retenção. Porque o sistema de retenção já está cheio. E depois pode-se fazer de várias formas. Pode-se pôr um ecrãzinho LED, pode-se pôr uma coisa que me vai dizer quanta energia é que está acumulada, quantos quilowatts estão acumulados, quantos quilowatts é que eu tenho para gastar. Portanto, quer dizer que se eu pegar, e vocês ainda não viram este candeeiro, eu também não vos vou mostrar, mas se eu pegar, correto, eu faço assim à lâmpada, faço assim ao interruptor, ao interruptor que está no fio, correto? Mas eu faço isto ao interruptor, correto? Antes de chegar a esta fonte de retenção. Estão a fazer entender? Ou seja, quando eu vir que este sistema de retenção tem energia suficiente para me dar luz na lâmpada, correto? Eu só tenho que desligar o interruptor. E o que acontece? A ficha continua ligada, correto, à eletricidade, mas como tem um interruptor antes da fonte de retenção, porque eu já tenho aqui energia retida, correto? Quer dizer o quê? Enquanto eu estiver a utilizar esta energia que está retida, eu estou a poupar. Porque não estou a gastar a luz daqui. Não é? Pronto, e depois, isto é uma pequena introdução, penso que ficou bem mais ou menos explicado, pelo menos uma pequena introduçãozinha. Depois isto pode ser aplicado em tudo o que é elétrico, ok? Tudo mesmo que é elétrico. Dado isto, as patentes estão feitas, estão registadas e patenteadas. Esta patente até acho que já é de 92 ou de 93, por aí. Quer dizer que isto depois pode ser utilizado. Pode ser utilizado em computadores, pode ser utilizado em candeeiros, pode ser utilizado em iluminação pública, pode ser utilizado, sei lá, em tudo. Pode ser utilizado no frigorífico, pode ser utilizado num fogão elétrico, pode ser utilizado em muita coisa, ok? Depois, pode ser utilizado com interruptor, sem interruptor. Depois a patente é imensa e se eu fosse estar aqui a explicar... Agora, o que é que eu há a reter? O que é que eu gostava que retivessem aqui? Afinal, e isto é uma coisa que eu deixo para reflexão, afinal de contas, de uma forma honesta, porque isto eu trabalho a pensar e a fazer, como vocês devem imaginar,
Isto eu trabalho a fazer, a pensar, a construir, a experimentar, a ver se resultava ou não, várias coisas. Gastei dinheiro no material, essas coisas todas, não é? Para chegar aqui a um ponto final. Então quer dizer o quê? Quer dizer que isto como é aplicado em várias vertentes, não é? Vai perdurar no futuro. Correto? Isto vai perdurar no futuro. Porque isto não existe neste momento em nenhuma parte do mundo. Não é? Vocês não conseguem comprar este sistema em nenhuma parte do mundo, nem há à venda. Correto? Então quer dizer que às vezes 2, 3, 4 horas de trabalho podem valer por 10, 20 anos de trabalho. Estão-me a fazer entender? Portanto, quer dizer que eu, se calhar, em 2 horas ou 1 hora de trabalho, consigo produzir uma coisa, uma peça, digamos assim, um sistema, digamos assim, tão eficaz que vai perdurar no tempo para sempre, porque para sempre vai existir energia e a humanidade vai precisar de energia para sempre, ok? E eu, com 1 ou 2 horas de trabalho, consegui fazer com que uma empresa ganhasse milhões porque produziu uma coisa inovadora que não existia no mundo, mas que passou a existir, correto? E não entrei naquele empregozinho das 8 às 9 da manhã e depois fiz a pausa para o almoço e não sei o quê, não sei o que mais. Então eu agora deixo aqui a pergunta, eu nem sei como é que vou pôr o título disto, mas depois já penso. Então eu deixo aqui uma pergunta. Quem é que rende mais a um patrão? Uma pessoa que lhe dá uma coisa que ele vai fazer, se calhar, milhões ou bilhões ou trilhões de euros e vai ter dinheiro a entrar todos os meses e é dinheiro que é seguro porque ele vai sempre construir, vai sempre construir, vai sempre construir, não é? Ou aquele empregadozinho que entra às 8 da manhã, depois vai almoçar à 1 da tarde, fez o que tinha a fazer e depois vai para casa e no outro dia tem que estar lá outra vez. O que é que interessa mais a um patrão? Interessa mais uma pessoa que lhe diz assim, olha, você tem aqui uma coisa que vai perdurar no tempo, vai perdurar no futuro, vai perdurar para sempre, não é? Se calhar você vai morrer e isto ainda vai ficar para os seus filhos e os seus filhos ainda vai ficar para os filhos dos seus filhos, ainda vai ficar para os netos dos seus filhos, não é? Ou interessa mais ter um empregado que entra às 9, sai às 8, executa-me uma tarefa e vai-se embora para casa. Ora, vou-me pôr no lugar de um patrão. Então se me dessem a opção entre pagar um ordenado a uma pessoa, não é? Que me faz um trabalho, não é? Mas que não me dá uma garantia para o futuro, porque essa pessoa pode ir embora do trabalho e pode vir outra. Eu prefiro uma pessoa que em vez de me estar ali a fazer, não, dê-me uma coisa que eu posso fazer, que eu posso negociar, que eu posso até fazer parcerias com outras empresas. Estão a perceber a questão? Pronto. Dado isto, o que é que eu vou pôr? Qual é o título que eu vou pôr neste vídeo? Se calhar Introdução à Eletricidade. Parece-me um bom título. Bom dia. E como hoje é dia 11 de fevereiro de 2022, bom fim de semana.